Tiago, capítulo 2. Todos encontraram? Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com anel de ouro no dedo e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que vem com traje esplêndido, e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e disserdes ao pobre: fica aí em pé, ou senta-te abaixo dos cabelos dos meus pés. Não fazeis, porventura, distinção entre vós mesmos, e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem e os que vos arrastam aos tribunais? Não blasfemam eles o bom nome pelo qual sois chamados? Todavia, se estás cumprindo a lei real segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas se fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. Pois qualquer que guardares toda a lei, mas tropeçares em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos. Porque o mesmo que disse: não adulterarás, também disse: não matarás. Ora, se cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Sobre o juízo. Muito bem. Então, meus irmãos, primeiramente, e o que nós temos a ver aqui tem a ver com relações humanas, que no fim de contas é o nosso dia-a-dia, e particularmente em relação à forma como nós recebemos os que nos visitam. E naquela ocasião, sem dúvida alguma, que Tiago está a chamar a atenção dos crentes que estavam dispersos, os crentes judeus dispersos por toda a parte, e que com facilidade poderiam receber pessoas com alguma posição, inclusive até alguns políticos, ou pessoas pelo menos com dinheiro na sociedade, e por isso mesmo olhar para eles de uma outra forma, com mais complacência, com mais consideração, com mais atenção, com mais honras, enquanto que alguém que não tem aqueles trajes bonitos para se vestir iria entrar da forma como tinha, como estava vestido, e por isso mesmo era colocado à parte. Claro que Tiago aqui, se os irmãos dão conta, está a extremar posições e a radicalizar também. Ele extrema posições considerando alguém muito rico, o tal anel e a roupa esplêndida, e alguém muito pobre. E, portanto, são casos completamente distintos. Se nós trouxermos isso para os dias de hoje, o que é que nós poderíamos considerar? Existem sem-abrigo na nossa cidade. Ainda existem alguns sem-abrigo na nossa cidade. Um sem-abrigo que entra aqui. Eles, de algum modo, vão sendo cuidados na nossa cidade e em outras, até aqui no Porto, há várias equipes, várias organizações que vão cuidando e, sobretudo, no tempo mais crítico, que é o de inverno, de chuva e frio, eles lá vão tendo algum acolhimento. Mas entraria aqui nas nossas instalações. Meio sujo, roto. Roto hoje já não seria muito problema, não é? Quando nós olhamos para algumas calças aí que são cortadas, são rotas, eu fico a pensar se roubaram aquilo a um pedinte ou se compraram na loja, não é? Mas, enfim, sujo, meio roto.
Nós temos a evidência clara que há alguém que é pobre e não vem trazer nenhuma oferta à igreja. Mas, ao mesmo tempo, entra alguém que é um político da nossa cidade ou que vem em campanha eleitoral, está aí e nós podemos ter alguma simpatia e recebemos com honras. Será que nós não iremos deixar o pedinte lá atrás no último banco, se é que entraria, e não procuraremos trazer o político para aqui? O que é que os irmãos fariam? Eu sei o que faria. O político ali não entraria. Isso para mim é claro. Não é? Sobretudo para fazer política. Não é? Mas, e o pedinte? O sem-abrigo? Será que às vezes nós não temos esta tendência também, como está descrito aqui, de distanciar um pouco, fazendo alguma acessão, alguma distinção entre pessoas? A nossa tendência humana pode ser um pouco nesse sentido. Mas Tiago deixa claro que nós não devemos fazer. Não é correto fazermos isso. E, sobretudo, quando estamos a falar, e aqui também é o contexto, quando estamos a falar entre irmãos. E Paulo tem em devida atenção nas suas epístolas aquilo que são também este aspecto de distinção de pessoas e particularmente quando ele escreve aquela carta aos crentes em Corinto, capítulo 11 de Corinto, sobre a questão da ceia do Senhor, ele faz uma crítica direta lá em relação àqueles que comiam e que traziam as suas iguarias e que se sentavam juntos de um lado, enquanto que os que tinham menos se tinham que juntar do outro lado. Não era isso fazer acessão de pessoas. E faziam em relação à mesa, para a refeição ágape, e depois, de certo modo, queriam estar juntos e ter o mesmo sentimento de unidade quando chegava à partilha dos elementos da ceia do Senhor. E já estavam divididos. Tiago tem esta mesma preocupação, pelos vistos era uma preocupação daquele tempo, que ele dirige, que ele procura apontar, mas que nos dias de hoje continua a ser também de exortação para nós não procedermos assim. Mas é alguma coisa que em algumas igrejas isto pode acontecer. Nós temos por hábito receber bem toda a gente. E eu digo, receber bem temos por hábito. Não significa que todos nós corramos para os visitantes e procuremos atender os visitantes. Mas já agora sobre a questão dos visitantes, meus irmãos, deixem-me colocar aqui dois aspectos que eu acho que são importantes. Há alguns visitantes que entram em algumas igrejas, entram, estão no culto, terminou o culto, saem, ninguém lhes dirige uma palavra. Ninguém os cumprimenta. Meus irmãos, isto infelizmente acontece em muitas igrejas. Eu quero deixar claro que não gostaria que isto acontecesse na nossa igreja em circunstância alguma. Quer conheçamos o visitante, quer não conheçamos. Devemos procurar chegar. Não vamos cercar o visitante 10, 15 pessoas. Não é isso que ele pode sentir, ele ou ela pode sentir, digamos assim, amarfanhado, não é? Assustado. Mas que um visitante venha à nossa igreja e que haja pelo menos uma pessoa, um irmão ou irmã que cumprimente, que saúde, que diga, é bem-vindo, gostamos da sua presença. Eu tenho ouvido muito estas situações. Fui àquela igreja, entrei, saí, ninguém me cumprimentou, ninguém me dirigiu a palavra. Eu era estranho e estranho vi. Não volto lá mais. Meus irmãos, nós como igreja não devemos ter medo dos visitantes, a menos que sejam visitantes que não têm, de facto, para nós, satisfação em entrar. Mas os irmãos, creio que entendem onde eu quero chegar. Mas alguém que nos visita, venha, seja membro de outra igreja, venha, esteja de passagem, nós não conhecemos, tenhamos esta preocupação de cumprimentar, de dar as boas-vindas. E eu tenho dado esta indicação sempre aos irmãos que estão como introdutores.
deem as boas-vindas, encaminhem, procurem fazer chegar a um lugar onde possam sentar-se e sentir-se bem. Também, digamos, naquela brochura que nós temos sobre para os introdutores, tem indicação: procure não sentar o visitante junto de uma família que tenha crianças pequenas. E porquê? Não que as crianças pequenas tenham carraças, mas as crianças pequenas são agitadas. E o visitante vai ficar distraído com as crianças pequenas, não é? Estão ali ao seu lado. Então é procurar, mas isto às vezes, meus irmãos, há lugar ou não há para isso, não é? É uma questão de oportunidade, mas queremos que o visitante que vem se sinta bem. Sinta que também esta pode ser a casa onde ele vem para adorar a Deus. Não por nós, mas que sinta bem aqui para adorar a Deus. Porque alguém que vem aqui e que vem pela primeira vez, não vem pelos nossos olhos, a menos que tenha sido convidado por algum de nós. Vem porque vem à procura de Deus ou de alguma coisa. Às vezes nem sabe bem o quê. Então tem que haver essa preocupação. E venha como vier vestido. Claro que eu sei, se nós virmos alguém que vem vestido de cigana, que vem vestido de uma determinada maneira, nós ficamos a olhar. Mas ficamos a olhar, espero eu que não seja pelo facto de ser cigana, mas por aquilo que, de certo modo, nós já estamos preparados que alguns deles fazem, ou podem fazer. Então aí, nessa altura, permitam-me aqui, quem receber essa pessoa ao seu lado, cuide a carteira. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Podem entrar visitantes aqui que vêm apenas à procura de deitar a mão em alguma coisa. Já aconteceu. Já aconteceu. Então, agora, meus irmãos, será isto que eu estou a colocar aqui, só para colocar, fazer a seção de pessoas? Nós estamos a fazer a seção de pessoas desse modo? Não, não é essa a ideia. Nós estamos a ter a precaução, estamos a receber bem, mas temos que ter alguma precaução com aqueles que vêm com algum olho, com algum cuidado. Meus irmãos, não é a primeira vez que uma igreja é assaltada. Nós temos que ter algum cuidado. Com quem não conhecemos, sobretudo. Exatamente. Então, é esta preocupação. Isto é fazer a seção de pessoas? Não, é cautela. É cuidado que nós devemos ter. Temos que entender qual é o contexto e de que é que Tiago estava a falar. Então, fazer a seção de pessoas é deliberadamente, só por causa da aparência, dar-se uma primazia extraordinária a uns e uma subalternização quase... Aliás, os irmãos, vejam o contexto. Senta-te aqui abaixo dos cabelos dos meus pés. Os irmãos entendem o que é isso. Ou seja, senta-te aqui, olha, nem te sentes num desses bancos para não sujar. Senta-te aí no chão. Os irmãos estão a ver a distância tremenda aqui. É isto que não deve acontecer pelo simples facto de um ser pobre e outro ser rico. Não é? Então, é isso. E os irmãos entendem. Ora, verso 5. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo para fazê-los ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago está aqui a deixar claro de que Deus ama os pobres, assim como ama os ricos. E nós lembramos aquilo que foram as palavras de Jesus acerca daquela comparação com o camelo, não é? É mais fácil o camelo entrar-se no fundo, pelo fundo da agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. E o rico, com o seu dinheiro, pensa que pode comprar tudo. É a sua arrogância, não é? E já agora a questão do fundo da agulha não é uma agulha literal, não é? Portanto, muito provavelmente seria aquela porta pequena naquele grande portão enorme da entrada na cidade, não é? Verso 6. Mas vós desonraste o pobre. Porventura não são os ricos os que vos oprimem, os que vos arrastam aos tribunais. Ou seja, vejam a incoerência disto. E ele está a falar de uma situação real que era de perseguição. A igreja, esta igreja, os crentes que faziam parte desta dispersão à qual Tiago escreve, eram perseguidos.
espoliados até. E eram, de facto, os ricos que acabavam por meter ações contra eles, ainda para roubar mais, não é? Para sacar mais. E depois eram quase que endeusados quando chegavam ao tempo, nem pensar nisso, não é? E depois o verso 7, que ainda é mais crítico. Não blasfemam eles o bom nome pelos quais sois chamados. Ou seja, eles levam-vos a tribunal, eles acabam por manchar e blasfemar do nome de Deus e vós ainda os tratais dessa maneira, tendo juízo. É isto que o Tiago está a dizer. Não procedais desse modo. Quer dizer, isso não é. Isso é, no fim de contas, olha, aquilo que vocês fizeram ao pobre, fazendo-o sentar no chão, é aquilo que vocês estão a fazer em relação ao rico. Vós próprios a colocarem-se aos pés do rico dessa maneira. Não façais isso. Verso 8. Todavia, e esta é de facto a máxima, que Tiago vai buscar das palavras de Jesus e de um dos mandamentos de Jesus. Se estás cumprindo a lei real, e é interessante isto, a lei real, segundo as Escrituras. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Fazeis bem. E, meus irmãos, lembram-se quando alguém perguntou a Jesus, quais são os mandamentos, mestre? Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, nisto se resume toda a lei dos profetas. Ela é real. Não é? Lei real, se é real, tem a ver com o reino. Que reino é este? É o reino de Deus. Então, no reino de Deus, existem estas duas leis. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, sobre todas as pessoas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, os 10 mandamentos, meus irmãos, se os irmãos olharem bem, os 10 mandamentos cabem aqui. Os primeiros 4 mandamentos têm a ver com Deus. Os outros, do 5º mandamento em diante, e o 5º é honra o teu pai e tua mãe, em diante, não furtarás, não matarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás, etc. Cabem exatamente no amar ao próximo como a ti mesmo. Eu não vou fazer aos outros aquilo que não quero que os outros não façam a mim. Então esta é a lei, dito por nossas palavras, é assim, não é? E então, se estás fazendo isso, cumpre. Ou seja, eu vou olhar para o pobre ou para o rico, em primeiro lugar, como quê? Como meu próximo. E como meu próximo eu não vou fazer nem ao pobre, nem ao rico, e não é por causa do dinheiro, aquilo que eu não quero que me façam a mim. Então é esta a prática. Não é? Eu vou amar a um e a outro da mesma maneira. Verso 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo por isso condenados pela lei como transgressores. E agora os irmãos vejam 3 palavras aqui que são importantes. Pecado, lei, transgressão. Esta é a lei de Deus, e segundo a lei de Deus, digamos, há uma transgressão se eu não fizer desse modo. Mas uma outra palavra para transgressão é pecado. Vocês não sabem, há pessoas que não gostam da palavra pecado. Nós falamos, não tanto entre crentes, mas mais daqueles que já estiveram na igreja, que estão um bocadinho afastados, e sobretudo os outros lá fora. Não gostam de ouvir pecado. Acham até que não são pecadores, que não fazem nada de errado, etc., para ser condenado em tribunal e irem para a prisão. Então, o que é pecado? O que é pecado? É uma transgressão. E pecado é uma transgressão a uma lei. Qual lei? A de Deus. E começou exatamente pelo pecado de desobediência, não é? E toda a transgressão tem a ver com desobediência. Toda a transgressão tem a ver com desobediência. Porquê? Porque a lei coloca um limite. Quando eu passo esse limite, eu transgredi. Eu fui além desse limite. E isso, segundo a lei, segundo a jurídica, é transgressão, que merece punição. Segundo Deus, é pecado. Então, chamemos o que quisermos. Seja pecado, seja erro, seja... Quando alguém diz, a palavra pecado, isso é muito de igreja, não tem problema, erro. Você errou, eu errei. Então, posso lhe chamar pecado, mas eu não gosto da palavra pecado. Muito bem, você errou. O erro está aí. Quando nós não fazemos alguma coisa certa, erramos. Uma outra palavra também muito popular, uma descrição de pecado, é errar o alvo. Não é? Nós tínhamos um alvo para atingir, nós erramos. Quando falhamos esse alvo, nós pecamos. E falhamos porque acertámos mais ao lado, ou nem sequer conseguimos encontrar o alvo.
E o alvo de Deus para o homem qual era? Era um determinado alvo. E o homem falhou. Não é? Então, seja aquilo que for, é a lei. Verso 10. Pois qualquer que guardares toda a lei. E agora notem esta parte aqui que é importante. Qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tem-se tornado culpado de todos. Como é que os irmãos entendem isto? Então, eu vou guardar toda a lei. Mas aquilo que diz a seguir já não é guardar toda a lei, pois não. É toda a lei menos um ponto. Então já não é toda a lei. Não é? Já não é toda. É uma questão de palavras aqui. Como alguns dizem. Aliás, os irmãos lembram-se quando Jesus se voltou para aquele jovem? Que hei de fazer para herdar a vida eterna? Tens guardado os mandamentos? Eu tenho feito isto, aquilo e aquilo. E o que é que Jesus diz? Vai, vendo tudo o que tens e dá aos pobres. E o jovem saiu e foi embora. Porquê? Porque era muito rico. Os irmãos estão a ver o apego ao dinheiro e à riqueza o que faz? Afasta tantas pessoas de Deus. E neste contexto nós vamos aqui honrar e colocar alguém nos píncaros, no trono, só porque tem dinheiro. Os meus irmãos, há igrejas que fazem isso. Há igrejas que permitem que aqueles que são ricos façam tudo. Agora, meus irmãos, este tipo de atitudes nós não podemos ter. Não podemos pôr uma capa e esconder aquilo que é o pecado de alguém só porque tem dinheiro e a outro que não tem dinheiro. Então, deixamos tudo descoberto e rejeitamos. 2 pesos e 2 medidas não podemos ter. Meus irmãos, Deus me livre como pastor de alguma vez levar a igreja a tomar uma posição dessas. Os irmãos, por favor, não aceitem. Porque eu estarei errado se fizer isso. Não é pela questão de dinheiro, não é pela questão de posição social, não é pelos canudos. É pela fé, pelo testemunho de vida. Que as pessoas podem ou não fazer parte da igreja. E a Escritura é muito clara nesse aspecto. E nós não podemos fazer vista grossa sobre isso. Não é? E ter estes 2 pesos e 2 medidas. Vejam o verso 11. Porque o mesmo disse, não adulterarás. Também disse, não matarás. Ora, se cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgredor da lei. Se não cometes adultério, mas és homicida, te has tornado transgressor da lei. Isto está diretamente em sintonia com o que veio de trás, não é? O que é que isso significa? Reparem, meus irmãos, está a remeter para aspectos muito práticos da conduta cristã e que estão claros entre os 10 mandamentos, não é? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, etc. Então, não adulterarás. Portanto, eu não cometo adultério. Portanto, eu sou santo. Mas, entretanto, eu mato alguém e isso já é relevado, já não tem problema. Tão pecado é um como é o outro. Tanta transgressão cometeu um como cometeu o outro. Agora, meus irmãos, por aqui nós podemos perceber das duas uma. O Tiago está a deixar claro e a chapar aí aquilo que era uma situação que ele ouvia entre os crentes, e por isso mesmo ele denuncia, ou então ele está preventivamente a deixar o aviso de que não se atrevam a fazer esta acessão de pessoas. Não há um pecado maior que outros. Nos dias de hoje já não é? Nos dias de hoje, ninguém vai preso nos dias de hoje por cometer adultério, não é? Mas por cometer homicídio vai. Então vejam como a sociedade trata isto, não é? Mas diante de Deus, aqui na igreja, alguém comete adultério. É menos pecador do que alguém que matou outro. Perante a sociedade, o que matou vai preso, mas o que cometeu adultério anda à solta, sem problema. E pode continuar, ser reincidente. Agora os irmãos vejam esta diferenciação gradativa que a sociedade foi encontrando. Segundo a lei de Deus, tão pecadores ou tão grave é uma coisa como outra. Segundo a lei dos homens, isto alterou-se. E, meus irmãos, a lei dos homens tem desvalorizado e continuado a desvalorizar os valores bíblicos. E nós temos que viver nesta sociedade. Agora, uma coisa é a sociedade. Mas agora vamos
ter isso aqui dentro. Aquele que cometeu adultério e nós sabemos o que é que devemos fazer como igreja. Melhor dizendo, cometeu e continua a cometer. Acho que tem que ser mais justo assim. Cometeu e continua a cometer. Exatamente. Igrejas que já foram levadas a tribunal, pastor, a liderança da igreja, porque houve exclusão e, digamos, quando há exclusão de alguém, os crentes querem saber porquê, não é? Então, os irmãos, vejam ao ponto a que chegamos, que nós não podemos, então, como igreja, disciplinar. Temos que fazer vista grossa disso. Não podemos apontar o dedo. Mal de nós, como igreja, se deixarmos que o poder jurídico entre aqui e nos controle segundo aquilo que são as regras da sociedade. Mal de nós. A lei de Deus é para ser aplicada no contexto eclesiástico. Eu não tenho pretensões a ser juiz e mandar alguém para a prisão porque eu soube que cometeu um crime. Tenho uma responsabilidade. Eu, de certo modo, devo, em primeiro lugar, levar essa pessoa a confessar esse crime e a se entregar. É aquilo que eu posso fazer. Se eu presenciei, até tenho outra responsabilidade perante a sociedade. É poder ser testemunha. E testemunhar. E falar a verdade daquilo que eu vi e ouvi. Mas não tenho o poder de condenar alguém. Isso é o juízo. Mas quando se trata aqui dentro, meus irmãos, existe certamente a nossa capacidade em perdoar. Mas antes do perdão tem que vir o quê? Duas coisas. Tem que vir a confissão, tem que vir arrependimento. E, se possível, a restauração. A confissão é reconhecer que errou. Mas não basta reconhecer que errou. É preciso o quê? Arrepender-se. E arrepender significa o quê? Deixar de continuar. Mudar. Bom, e se possível ainda, emendar. Isto é, procurar reparar a falta. Se possível. Às vezes não é possível. No caso do adultério. Quem comete adultério, o que é que tem que fazer? Confessar que adulterou, arrepender-se, não voltar a fazer, mas não pode voltar atrás. Não é? Já cometeu. Há coisas que não dá para voltar atrás. O que ele pode, ele ou ela, pode é não voltar a fazer. Numa situação dessas, o que é que nós consideramos? Devemos perdoar? Eu acho que sim. Desde que haja, de facto, esse arrependimento. E não haja continuidade, não é? Que queira ser perdoado, não é? Queira ser perdoado. Mas, quer dizer, da nossa parte devemos agir deste modo. Isto é pedagógico. Isto é crescimento espiritual. Faz parte. Nós caímos. E se caímos, o que é que devemos fazer? Levantar-nos. E se às vezes sozinhos não conseguimos levantar-nos, mas alguém nos dá a mão e nos ajuda, nós agradecemos e vamos. Mas vamos para quê? Por outro caminho, não por aquele. Não é? Agora, quando alguém mata, já está numa situação diferente. A coisa já é mais séria. É mais séria, mas não mais grave aos olhos de Deus, a meu ver. Porque aquilo que eu encontro neste texto, e também no texto que lhe dá origem, que é os 10 mandamentos, eles estão nivelados. Os irmãos vejam o que diz aqui. Verso 10. Pois qualquer que guardar toda a lei, mas tropeça em um só ponto, mas este um só ponto não diz qual é. Não diz que é o adultério que é mais grave, não é? Ou que é o homicídio. Tropeça num só ponto, tem-se tornado culpado de todos. E esta ideia de culpado de todos é naquele sentido. É transgressor. Falhou. Errou. E precisa, por isso mesmo, de ser restaurado. E a restauração, meus irmãos, que é muito bíblica e muito própria de Jesus, passa exatamente por esses dois pontos. Confissão, que é reconhecimento da culpa, arrependimento. E, se possível, lembra-se do caso de Zaqueu, que Zaqueu fez? Restituirei em quadruplicado, não é? Portanto, se possível, restituir. Há alturas que não. Se eu roubar alguma coisa a alguém,
Eu tenho que confessar, tenho que me arrepender, mas eu tenho que pegar naquela coisa e ir devolver. Porque ainda está na minha posse. Mas coisas que já não estão na minha posse, que eu já não consigo fazer ou que já não posso mudar, então tenho de algum modo de ver como é que posso compensar, não é? Mas é isso. Então este é o princípio aqui. Não é? Verso 12, até aqui era o procedimento. Agora vamos ver a questão de falai de tal maneira e de tal maneira procedei. E reparem estes aspectos. É muito interessante este paralelismo. Este paralelismo que se completa. Eu direi, são as duas faces da mesma moeda. É a nossa forma de estar. Nós falamos de uma determinada maneira e devemos proceder de uma maneira que seja condizente. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei, isto é, falai da forma correta e procedei da forma correta, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. Lei da liberdade, que lei é esta? Os irmãos conhecem a lei da liberdade. Tiago já falou nela. Não é? Os irmãos lembram-se? Ora, vamos lá ver o versículo 25 do capítulo 1. Sim. Tiago, capítulo 1, versículo 25. Até lhe chama aí lei perfeita. Lembram-se? Então vejam, a minha tradução tem assim. Entretanto, aquele que atenta bem para a lei perfeita, a da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que fizer. Então, nós às vezes só conseguimos entender certas expressões no contexto, não é? E o contexto aqui é do próprio autor Tiago. Porque esta expressão de lei da liberdade é ele que a usa. Não há outro escritor do Novo Testamento a usar esta expressão lei de liberdade. Os irmãos deram conta? Então, mas só que ele usa ali lei da liberdade, mas ele já definiu que lei é esta, não é? É a lei perfeita. E a lei perfeita, meus irmãos, se é uma lei perfeita, quer dizer que não tem qualquer falha. Agora notem, vamos voltar aqui ao verso 12 do capítulo 2. Falai de tal maneira e de tal maneira procedei como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. E depois do verso 13 fala em juízo. Pela lei da liberdade, meus irmãos, vamos pensar aqui só 2 minutinhos. Eu se vou julgar alguém, eu preciso de quê? Preciso de provas. E eu preciso de analisar isso. Pesares. Então, e preciso depois de chegar a uma conclusão. Daquilo que está certo e daquilo que está errado. Então, digamos, há 2 aspectos aqui que são fundamentais nesta lei da liberdade. É a minha capacidade de discernimento do bem e do mal e a minha capacidade também de julgar. E todos nós somos juízes. Estou certo? Todos nós julgamos coisas. E este julgar aqui não é julgar no tribunal. É julgar segundo a nossa própria consciência. Eu, perante uma certa situação, eu tenho que julgar. Agora, meus irmãos, o meu juízo é baseado em quê? Em factos, sim, que são apresentados. Mas eu contraponho esses factos com o quê? Com a lei. Com a lei perfeita. E esta lei perfeita é a lei de quem? De Deus, do Senhor Jesus. Então, eu preciso de estar respaldado, escudado, bem firmado, conhecedor da lei de Jesus, para então, perante os factos, chegar a uma conclusão. Está certo ou está errado? O procedimento foi correto ou não foi? E é nessa medida que eu vou julgar. E quando eu sou chamado a pronunciar-me sobre alguma coisa, eu tenho naturalmente que tomar isto. Não 2 pesos e 2 medidas, mas julgar segundo a lei perfeita, que é a lei de Deus. E procurar, então, dar o meu veredito ou a minha decisão. Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, coloca sobre mim um peso, meus irmãos.
É que eu não posso julgar os outros, eventualmente condenando-os por uma coisa que eu não sei, mas que eu não faço, ou que faço o contrário. Eu não vou dizer, olha, este irmão fez uma coisa, está errado, eu vou condená-lo. Mas eu estou a fazer a mesma coisa. Então, antes de eu o acusar, eu tenho que me acusar a mim. Antes de eu apontar o dedo, eu tenho que apontar o dedo para mim. E aqui é que está, digamos, a nossa coerência. Não é? E é aqui que aparece também aquela famosa frase, não é, do Frei Tomás. Faz o que ele diz, ou faças o que ele faz. Mas, irmãos, vejam, isto é tão importante quando nós temos filhos e netos. É tão importante quando nós temos filhos e netos. Quando nós dizemos aos nossos filhos que não devem fazer isto, eles olham para nós e dizem, mas tu fazes. Nós dizemos aos nossos netos, com todo o carinho, cheios de doçura, não faças isto. Mas o avô faz, ou a avó faz. E nós, meus irmãos, ficamos sem voz. Pensamos que eles ainda são demasiado crianças, não se apercebem, mas eles são espertos. Temos que ter cuidado com a nossa coerência. E é por isso que Tiago diz aqui, entre o falar e o fazer. Falai de tal modo e de tal modo fazei. Falar e o fazer. O nosso procedimento tem que estar em consonância. Não pode haver incoerência da nossa parte aí. Senão nós, quando vamos dar uma palmada aos nossos filhos ou aos nossos netos porque eles fizeram mal, eles dizem, mas tu fizeste também, ou tu também disseste isto. E nós aí ficamos sem jeito. E temos uma responsabilidade tremenda, somos crescidos. Nós, meus irmãos, como crentes, não podemos de modo nenhum. Não é chegar a este baixo, não é isso que eu estou a dizer, mas chegar àquele ponto também em que, nas nossas incoerências, nós não conseguimos dar-nos ao respeito. Não podemos fazer isso. Temos que ter esse cuidado. Eu não estou a dizer que os irmãos façam isso. É um alerta aqui. Nós temos uma responsabilidade grande como educadores. E muitas vezes, eu às vezes fico a pensar nisto. Não será que alguns que andaram na igreja em pequeno se afastaram porque viram demasiadas incoerências? Já não estou a dizer só em casa, mas na igreja, entre outros membros da igreja. Nós temos uma responsabilidade tremenda. Não podemos ficar a pensar que só nós é que temos olhos para ver os outros. As crianças têm olhos para nós e veem o que nós fazemos. Elas copiam e elas gravam aquilo e são suficientemente sagazes para um dia nos apontar o dedo e atirar aquilo à cara. E das coisas mais, eu direi, mais humilhantes, é uma criança voltar-se para o pai ou para a mãe e dizer isso mesmo que o irmão mencionou. Isso eu acho que é vergonhoso. Mas é a realidade que nós ouvimos por aí, não é um caso único. Mas, irmãos, não descendo tão baixo, volto a dizer que nenhum dos nossos filhos ou netos nos aponta o dedo por alguma dessas coisas. Sejamos coerentes, não é? Então, falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como havendo de ser julgados pela lei da liberdade. E esta lei da liberdade é perfeita. E o verso 13 termina assim, porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E, meus irmãos, aqui eu acho que é extraordinário. Nós, como, digamos, membros do reino de Deus, podemos fazer alguma coisa errada. Este podemos é naquele sentido que todas as coisas me são lícitas, não é? Podemos fazer, pode acontecer. E se fizermos, nós somos merecedores do juízo de Deus. Mas para além do juízo de Deus, meus irmãos, há uma outra coisa tremenda, extraordinária. É a misericórdia do Senhor. Porque se Deus nos castigasse cada vez que nós cometemos erros, nós estávamos muitas vezes a sentir o toque de Deus, não é? O que nos vale, meus irmãos, é a misericórdia do Senhor. Para cada um de vós, para mim, é a misericórdia do Senhor. E a misericórdia
triunfa sobre o juízo. Muito bem, meus irmãos, para a semana vamos considerar a questão da fé e das obras, e quem esteve há pouco no curso do missionário João, do Instituto Bíblico, sabe que esta carta de Tiago foi exatamente uma daquelas que ficou para o fim por causa desta questão das obras, não é? Então vamos considerar isso para a semana, se Deus quiser.